Prezados alunos, então vamos dar continuidade ao projeto feito na sala hoje. Aí na tela se encontra o emulador com o projeto que fizemos em aula, cujo objetivo desse projeto até o momento era capturar os valores que estavam nos componentes Edict e Teste e apresentar na tela através de um toast. Então, se aqui eu ponho um nome, aqui o e-mail, e ao clicar no botão próximo, ele exibe o conteúdo do Edict Teste. Para isso, na aula, a gente aprendeu como recuperava o conteúdo, pegando o XML, fizemos duas variáveis de classe e acessamos aqui essas variáveis, colocamos nessas variáveis locais do método e aí apresentamos aqui como um toast na tela. Bom, a continuidade do projeto, ela consiste em, nós temos aqui uma main activity e o primeiro objetivo é, ao clicar no botão próximo, exibir a próxima activity, que é a activity, a main2 activity, que no entanto, ela tem aqui apenas um texto, activity 2. E na nossa main2 activity, no arquivo Kotlin, nós temos apenas aqui os ciclos de vida que estudamos na aula de hoje. Tá? Então, nosso objetivo será, ao clicar, vou voltar aqui para a gente, ao clicar nesse botão próximo, capturar a informação que tem nos dois Edict Test e passar para essa próxima activity e exibir aqui embaixo esses nomes. Então, assim, o primeiro objetivo é aprender como eu envio um dado dentro de um intent para uma outra activity. Então, para isso, nós vamos adaptar aqui essa activity. Primeiro eu vou colocar aqui um estilo aqui negrito, essa activity. Vou copiar esse texto, aproveitar aqui. Primeiro eu vou colocar aqui a largura como match parent. Não vou colocar bold, aqui eu vou colocar um itálico para ficar um pouquinho diferente. Ok, e esse texto aqui eu vou tirar, o text, porque o texto desse text view vem da outra activity. Como aqui ficou muito junto, eu vou, nesse text view aqui, vou chamar o margin button e vou dar uma distância aqui de 15 dp. Vamos ver agora. Pronto, melhorou. Bom, como eu vou ter que modificar esse texto, eu vou ter que ter um ID. Então, vamos chamar ele de txt nome. Esse primeiro vai exibir o nome. Perfeito. E aí eu vou copiar esse text view, criar um próximo text view aqui. Vou precisar mudar o ID porque não podemos ter o mesmo. Esse vai ser txt e-mail. Então eu tenho aqui o text e-mail e o nome. Perfeito. Agora nós vamos ter que ir na main activity, na primeira activity, para configurar o botão que envia esse dado para outra activity. Então primeiro eu não vou precisar desse toast. A intent eu vou precisar e vou passar esse start activity aqui para depois da captura dos valores. Então aqui, como vimos em aula, estamos recuperando o valor que estava no componente. Porém, antes de enviar para a próxima tela, eu preciso adicionar dados a essa intent. E eu faço isso através de um bundle. Para isso, eu chamo a intent e o put extra. Eu passo uma chave um valor, um nome um valor. Então, essa chave, vou chamar de nome, e aqui eu vou colocar a variável nome que contém o conteúdo do Edict Test. Bom, vou chamar novamente, vou adicionar mais um. E aqui nessa chave eu vou chamar de e-mail. E agora passar o conteúdo e-mail.
Ok. Então, quando eu clico no botão, o Start Activity não apenas vai mudar de tela, né, como a gente configurou aqui, vai passar da tela que ele está para a Activity 2, como também junto dela irão esses dados, né, para outra tela. Agora nós vamos para a main 2. Quando a main 2 for criada, nós vamos ter que modificar, vamos voltar aqui para a gente entender, modificar esse text view através do ID para quem? Para o texto que vai ser enviado da intent. Então aqui eu vou criar duas variáveis chamada primeiro nome e vou precisar pegar o valor que vem da intent. Então eu chamo aqui um objeto intent, que é o getIntent, e aqui no Kotlin basta chamarmos a intent, que é o core do Android nos fornece esse objeto, que foi a intent que foi utilizada para chamar essa activity. E aí eu faço get string extra. Nesse caso, porque eu estou passando a string, se fosse um valor, colocaria int extra. Aqui dentro eu ponho a chave, né? O nome que eu dei na outra, nesse caso foi nome. Então, voltando aqui eu disse que o nome seria nome, então eu recupero através de nome. Bom, agora eu vou precisar recuperar o e-mail. Então vou ter aqui uma variável e-mail, nesse caso eu estou colocando uma constante, né? E aqui a chave e-mail. Tá. Agora neste caso eu já tenho o conteúdo, né? O conteúdo que veio da intent da outra tela. Agora eu preciso recuperar o objeto do XML, né, os dois text view, para modificar o conteúdo deles. Então, neste caso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um txt nome que vai receber, vou usar aqui o find view by id, a gente já viu esse método em sala. Ele é do tipo text view. E ele vai receber id.txt nome. Nesse caso eu estou recuperando o text view nome. Agora eu vou criar uma variável para o editText. txt e-mail. E aí vai ser para o txt e-mail. Com isso eu já tenho recuperado os dois text view, né, do XML. Agora eu vou modificar o valor desse text view. Então vamos lá. Modificar o que está em nome, que por enquanto não tem nada, né? Nome.text será igual a nome, que corresponde ao que veio da intent. E agora txt e-mail.text vai ser igual ao e-mail. Pronto. Então, com isso, espera-se que quando exibir a segunda tela, essa segunda tela já venha com esses nomes digitados na tela anterior. Então, vou mais uma vez startar aqui a aplicação para que a gente possa fazer esse teste. Então, só relembrando que o que nós fizemos agora, nessa atividade, neste momento, foi a primeira activity, nós vamos digitar duas informações em dois addict test e ao clicar no botão próximo, a gente vai enviar, além de chamar a outra activity, além de chamar uma outra tela, nós iremos passar para essa outra tela as duas informações que foram digitadas nos dois addict test, né? Então espera-se que ao clicar em próximo, as informações daqui vão para outra tela. Então vou colocar aqui o meu nome. E aqui logo abaixo, meu e-mail. Ok. Agora, clicando no próximo, ele chama a próxima tela e os dois
Text View já vem preenchido com os valores digitados na tela anterior. Ok? Então, perfeito. Conseguimos essa primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa consiste em, quando fechar esta activity, ela retornar com algum valor para esta activity. Ou seja, quando eu chamo uma próxima tela, espero que ao fechar essa tela, algum valor seja retornado. Então, o que ocorre? Quando eu preciso receber algum valor de volta, né, eu não utilizo a Start Activity. Eu vou utilizar a Start Activity for Result, onde nesta activity eu passo um intent e um request code. Então, a intent é a intent que eu criei, e o request code é um código que eu posso definir. Né? Então, eu vou definir aqui o código 10. Esse request code ele é importante por quê? Porque eu preciso saber quem foi a activity que chamou a próxima tela, né? Que acionou a próxima tela. Porque ao fechar, ela vai responder a esta activity. E vai saber que é esta activity por conta do request code. Né? Tá. E quando a próxima activity fechar, alguém deve receber os dados que vêm da outra activity. Então, existe um método, que é o onActivity result, aqui embaixo, activity, onActivity result, esse aqui, que vai receber os dados vindo da outra activity. E nesse espaço aqui nós iremos receber os dados. Então eu consigo saber aqui qual é o request code, posso também ter um result code e os dados que vêm da outra activity. Ok. Para isso, o que é que nós vamos fazer para configurar este trabalho? Vamos fazer o seguinte. Quando eu fechar essa tela através do botão voltar do dispositivo, ele envia dados para a outra activity, a que chamou, né? Então, vou fazer o seguinte, na minha activity, eu vou colocar um text view abaixo do botão. Acho que ainda tenho ele copiado aqui. Não tenho, não. Deixa eu copiar isso aqui. Então, vou colocar aqui embaixo. Eu preciso de um ID, né? Porque eu vou modificar, vou chamar esse ID aqui de txt mensagem. Vou colocar aqui ele como match parent. Ele não vai ter texto, tá? Não terá texto. Vou colocar aqui o text style dele como itálico também, para diferenciar um pouquinho. E para ficar um pouco longe do botão, ele está muito próximo, eu vou chamar aqui o margin top. E vou dar um espaço aqui de 50 dp. Acho que não é o layout, é só o margin top. Não, peraí, deixa eu... Tá próximo aqui. Vamos mais uma vez aqui. Margem top, deixa eu colocar aqui 20 dp. Deixa eu colocar aqui 30. Está voltando, né? Agora sim, agora ficou 30 dp. Vou colocar agora 50. 50 dp. Acho que 50 foi muito, né? Vou colocar 30 mesmo. Ok. Então, agora esse valor vai ser modificado com o valor que retornar da outra activity. Tá? Então vamos lá
na minha Activity 2 e vamos fazer o seguinte. Como eu quero que ele envie um dado quando eu fechar a Activity através do botão, eu tenho que sobrescrever um método chamado onBackPressed. Ou seja, quando esse botão for pressionado, ele vai fechar essa tela, né? O comportamento padrão dele é que ele vai destruir essa Activity e aí ele chama o método finish para destruir. Então eu não quero que ele implemente isso dessa forma. O que eu quero que ele faça é o seguinte, eu quero que ele... Vou criar um intent aqui. E aí eu vou chamar... vou enviar um valor, né? O nome vai ser mensagem. E vou passar um texto qualquer aqui. Então vou colocar texto de outra... Não, vamos colocar assim, texto da Activity 2. E aí eu vou chamar o setResult. E aí, no setResult, eu passo aqui um result code. Né? Não vou utilizar ele lá, mas passar aqui uma constante aqui, result ok. Podia passar um valor inteiro aqui. E a intent que eu acabei de criar com os dados. Né? Ok, e agora sim eu chamo finish para ele fechar esta tela. Então significa dizer que quando eu fechar essa aplicação, através desse result code ele vai mandar a minha intent. E lembre-se que o result code é necessário que eu tenha implementado o método onActivityResult para poder receber o que vem de result code. Então neste caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber se o request code ele é igual a 10. Ou seja, para ter certeza que foi essa activity que chamou, né? Então, request code é igual a 10, se é igual a 10, e eu poderia também ter e o result code igual a ok, nesse caso, mas se eu tivesse outros results, poderia utilizar isso, mas nesse caso não preciso. E aí o que eu vou fazer? Vou capturar, criar uma variável aqui, que vou capturar a mensagem que veio lá do setResult para cá. Então, neste caso aqui, eu vou chamar o getStringExtra. Aqui, o nome que eu coloquei na outra active foi mensagem. Agora, eu vou pegar o TextView que a gente criou e vou colocar isso no TextView. Então, vamos lá, vou colocar tudo val aqui, que eu não vou precisar. Vou colocar aqui, chamar de txt mensagem, através do findViewById, que é do tipo TextView. Neste caso eu estou colocando dentro do método, mas porque eu só estou utilizando aqui. Se caso eu fosse utilizar fora, era importante colocar dentro do onCreate e acessar de fora. Né? E aí, vou buscar aqui, chamei de txt mensagem. Né? Pronto. Agora, no txt mensagem, eu vou chamar o ponto text e dizer que esse ponto text será a mensagem que veio através do setResult. Né? Então, espera-se que quando eu feche a outra tela, ele chame esse método, né? E venha com os dados. Então, vamos esperar aqui instalar a aplicação novamente, atualização, para que a gente possa testar. É isso? Ok. Vamos lá agora. Então aqui eu vou colocar meu nome novamente, meu e-mail. Então, quando eu clicar em próximo, o comportamento será o mesmo. Ele vai aparecer esses dados na tela da próxima activity.
Próximo, os dados estão aqui. Agora, quando eu pressionar o botão de back, o que vai acontecer? Essa informação aqui vai ser passada para a activity anterior, que através do onActivityResult colocará no TextView. Então, vou clicar aqui voltando e, opa, foi muito rápido. Deixa eu voltar aqui, cliquei 2 vezes. Mais uma vez aqui. Clico em próximo. E clicando uma vez, ele trouxe aqui, ó, texto da Activity 2. Então, recuperei um texto e veio. Só para exemplificar, se nós colocarmos um outro request code, né? Digamos que eu coloquei um aqui. Vou colocar aqui para a gente ver um else. E aí eu vou colocar aqui erro request code. Se eu não colocar o request code correto, ele não vai exibir essa mensagem. Então, vamos só para exemplificar. Esperar mais uma vez aí a aplicação instalar. Aqui eu vou colocar ele vai exibir aqui normalmente. Agora, quando eu voltar, que vai aparecer erro request code, porque o request code não é o request code enviado. Vou voltar aqui, ó, erro request code. Então, assim a gente finaliza o exemplo proposto na aula de hoje.